días nuevamente. Continuamos. Adelante con el ministro. Vamos continuar com o subsecretário de Telecomunicações da Bolívia. Por favor. Novamente, bom dia a todos e todas. Quero agradecer aos organizadores deste evento e também fraternalmente cumprimentar todas as autoridades, saudar a todas as autoridades nacionais dos diferentes países, aos especialistas que participam deste importante evento. Eu não sei se estão vendo a minha apresentação, podem me confirmar, por favor? Adiante. Bem, muito obrigada. Eu gostaria de começar lembrando que na Bolívia, há apenas 10 anos, tínhamos os índices de pobreza extrema mais altos da região, que estavam por volta de 88%. E com relação à brecha, os indicadores diziam que a situação era muito crítica, tanto que a penetração da internet na zona rural era praticamente de zero. Neste ponto, é necessário dizer que para reverter essa situação foi preciso que o meu país estabelecesse uma nova ordem constitucional, jurídica, que reconhecesse a importância das telecomunicações e as TICs no desenvolvimento integral de todos os estados. Não podemos dizer que no mundo a economia está em processo digital, está em processo de ser uma realidade, porque já é. O nosso país reconhece as telecomunicações como um serviço básico de direito constitucional e acesso universal, onde o Estado é o responsável em todos os âmbitos do governo de garantir acesso e a sua facilidade. Neste novo marco constitucional e normativo, foram desenvolvidos planos e programas para reduzir a brecha de acesso ou a brecha de cobertura. Por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 2026, que é o programa do governo do lustro passado, que foram denominados socialização e universalização dos serviços básicos, estabeleceu a meta de levar serviços de telefonia e internet a 100% das localidades com uma população de mais de 50 habitantes. Quer dizer, levar serviços de telefonia móvel e internet a todas aqueles pequenos municípios com uma população entre 52 mil habitantes. A seguir, tudo que foi desenvolvido para isso caminhavam nesse sentido. A Lei de Telecomunicações criava o Programa Nacional de Telecomunicações e Evolução Social, destinado a financiar projetos para ampliar a infraestrutura na área rural com baixo custo. Esse plano era a estratégia para as telecomunicações e inclusão social, definia 3 objetivos com as suas definitivas estratégias para alcançar. O primeiro era a penetração das TICs de telecomunicações nas localidades com mais de 50 habitantes, como o plano de desenvolvimento detalhava. E a seguinte estratégia era priorizar o acesso móvel, que a ampliação da tecnologia fosse de baixo custo operacional e que também tivesse o serviço de banda larga na zona rural. O objetivo estratégico era um balanço no desenvolvimento, na instalação dessa infraestrutura, para que essa instalação fosse uniforme e harmoniosa em todo o país e como estratégias priorizar aqueles estados mais desfavorecidos. Para quem conhece a Bolívia, o Beni, Pando, Potosí e Chuquisaca, desenvolver projetos de telecomunicação de baixo custo para esses lugares. O objetivo estratégico número 3 era desenvolver e encontrar sinergias multissetoriais para que todos esses projetos fossem sustentáveis. Vamos para o seguinte slide, por favor. Para observar a dimensão dessa meta estabelecida, podemos ver no seguinte gráfico qual é o segmento de zonas que estavam sob essa meta.
Vemos aqui a população total, vemos a estratificação por número de população. Aí podemos observar que temos 204 localidades com mais de 2.000 habitantes, que são as chamadas urbanas, e uns 67% mais ou menos da população total do país. As localidades que estão nos segmentos de 50 a 2.000 habitantes são as que são objeto do nosso programa de inclusão social, que no seu total somam 16.000 localidades que tem entre 50 e 2.000 habitantes, que representam 30% da população boliviana ao longo de todo o nosso território. Então, a nossa meta é essa que nós estamos apresentando. Para alcançar esses grandes objetivos, foram feitos e desenvolvidos e executados dois projetos principais de grande importância. Um deles é o programa satelital Tupac-Katari, que permite, primeiramente, lançar um satélite de telecomunicações chamado Tupac-Katari. Através deste satélite, nós podemos executar projetos ao longo do território nacional com as vantagens que o satélite nos permite, fácil cobertura em todo o território, inclusive nas zonas de difícil acesso, onde a infraestrutura é mais complicada. Mas também conseguimos desenvolver, através do satélite, projetos com radiobases satelitais, onde estavam serviços de telefonia móvel, internet móvel, serviços de terceira e quarta geração. Outro programa também importante que tem permitido alcançar esses objetivos é o Programa Nacional de Telecomunicações de Inclusão Social. E como eu já comentei antes, é um projeto cujo objetivo é financiar aqueles projetos de ampliação de infraestrutura em áreas rurais e zonas de interesse, onde os investimentos não são rentáveis e os operadores não têm interesse em chegar a esses lugares. Esses dois projetos são também, esse projeto permitiu ter centros comunitários para que aí houvesse serviço de internet e telefonia pública, fundamentalmente. Depois nós tivemos alguns outros pontos que permitiram, através desse financiamento, levar telecomunicações de voz e dados móveis através da instalação de rádio bases de rádio, e 3G e 4G principalmente. Também este programa financiou projetos que levaram internet até unidades educacionais através de vários meios. Também criamos alguma estrutura em cidades médias ao longo do território e criamos alguns quiosques eletrônicos que são como um ATM, mais ou menos, bancário, que prestam serviços de internet e alguns benefícios de TICs, governo eletrônico, pagamentos podem ser feitos nesse quiosque eletrônico tipo ATM. E, finalmente, um projeto muito importante que faz o esforço de levar serviços de banda larga, e foi a implementação de uma rede nacional de fibra ótica, através do qual permitiu,
e permitirá conectar todas as capitais dos municípios e uma grande quantidade de municípios que estão dentro desse plano para a rede troncal da Empresa Nacional de Telecomunicações, e também permitirá que nesses municípios haja serviços de banda larga. Estamos tentando demonstrar, através deste gráfico, como mudou o panorama da cobertura, sobretudo nos serviços móveis, com os projetos de implementação das radiobases para levar serviço de internet móvel. Este gráfico está segmentado por município. Cada município tem uma cor diferente, dependendo da porcentagem de cobertura que apresenta deste serviço. Os municípios cuja porcentagem está entre 0% e 20% são os vermelhos, que podemos ver, e os municípios cuja cobertura em localidades está entre 20% e 40% são os cor de laranja, até chegar o verde mais intenso, onde os municípios alcançaram uma cobertura de 80%. O panorama mudou substancialmente, como podemos observar no mapa, a mudança é grande. Quanto à conectividade de fibra óptica, como eu dizia no Programa Nacional de Telecomunicações, já pensando em projetos que permitam levar serviços de banda larga ao país, e tem sido financiado projetos que permitem conectar que estão na sua terceira e última fase, na sua totalidade, chegar a 340 capitais e municípios e 120 localidades intermediárias, que são as que são objetivo neste momento da banda larga, possibilitando que nessas localidades prestemos serviços de banda larga. Finalmente, através do satélite, podemos levar projetos de telecentros com união satelital, através de enlace satelital, e nós chamamos esses centros integrais fase 1, que é a implementação do centro com o satélite, que conta com um equipamento de computação, televisores, também serviços, telefonia pública, e tudo o que possa ter um café, tudo que uma LAN house possa ter, que um centro de internet possa ter. Naquelas localidades onde não existia nenhuma cobertura de serviços móveis, nem de voz, nem internet, havia uma rádio base com uma conexão satelital de terceira e quarta geração, é claro, e o que nos permitiu que estes telecentros prestassem serviços de internet, televisão, e pudesse também prestar serviços móveis para a população da zona. E, como eu já dizia, praticamente nós temos 1.800 unidades que foram providenciado o serviço de internet, para que possam exercer as suas atividades educacionais, tanto estudantes como professores. Implementamos os 200 ATMs, ou quiosques eletrônicos, que oferecem serviços públicos para essas localidades, que qualquer pessoa pode se aproximar deles e contar com serviço de internet, televisão e Wi-Fi também.
Agora, nós temos um resumo dos resultados alcançados através destes projetos que não foram colocados no plano econômico social do lustro passado, mas foram 670 telecentros comunitários, mais de 2.500 telecentros satelitais, com as características que acabo de mencionar. Localidades com serviço de telefonia móvel foram 13.176, 1.800 escolas que estiveram conectadas, foram conectadas à internet, temos 6.884 municípios com internet de terceira e quarta geração, também 27.000 quilômetros, 27.500 quilômetros de fibra ótica que foram instalados e em 340 capitais estão dentro desse projeto de banda larga. Se somamos, são 13.176 que hoje têm o serviço móvel e 6.884 que têm internet, praticamente algumas delas têm os dois serviços, é claro, contam com os dois, mas mais de 16.000 localidades. E, além disso, na internet de terceira geração e banda larga, se vocês observam, isto mais ou menos está em 70% da meta, aproximadamente 16.000 ou mais de 16.000 localidades, estamos cobrindo hoje uns 70% da meta. Bem, isso é quanto ao que podemos fazer com relação à cobertura e às tecnologias que nos possibilitaram chegar a essas metas, da forma como estamos descrevendo aqui. Agora temos um novo desafio no Programa Nacional, no qual está no programa, nosso presidente tem a meta de chegar a 100%. Então, basicamente, nós estamos colocando as condições que nós vamos aproximar dessa meta. Dentro dos desafios do futuro, os seguintes painelistas vão falar de todos os desafios que vamos enfrentar no futuro dentro do contexto do ecossistema digital, como a inclusão digital plena, a redução das brechas, tanto de acesso, tanto de alfabetização, como conteúdos, sobre serviços, sobre a mudança da fibra ótica em todas as capitais, nas escolas e capitais, fundamentalmente, que desenvolvem os serviços públicos digital e, finalmente, que possamos planejar uma perspectiva de economia digital para aumentar o PIB através de novas tecnologias e melhorar a capacidade para a internacionalização das nossas empresas. Eu termino aqui a minha apresentação, num breve resumo do que nós temos feito até o momento de hoje com relação à inclusão digital e às tecnologias que estamos utilizando. Agradeço a sua atenção e me despeço de todos fraternalmente. Obrigada.